No coração do nosso planeta, muito abaixo das montanhas e oceanos que conhecemos, a lenda diz que existe um reino escondido de luz e sabedoria antiga. Este lugar é conhecido como Agartha, um mundo subterrâneo habitado por uma civilização avançada que supostamente escapou das catástrofes da superfície há milênios. As entradas para este reino seriam ocultas em locais remotos. As montanhas do Himalaia, as cavernas do Tibete, os polos norte e sul e até sob o deserto de Gobi. A ideia não é nova. Ela ecoa através de mitos e tradições de culturas diversas, desde o Sheol hebraico até o submundo grego. Mas Agartha é única em sua descrição como uma utopia tecnologicamente e espiritualmente evoluída. A primeira menção moderna surgiu, no século XIX, através de obras como A Missão da Índia, de Louis Jacoliot, e Os Filhos de Deus, de Edward Bulwer Lytton. No entanto, foi o místico e explorador Ferdinand Ossendowski que popularizou o conceito após fugir da Revolução Russa em 1922. Em seu livro Bestas, Homens e Deuses, ele narrou histórias que ouviu na Mongólia sobre um reino subterrâneo chamado Agarthi, acessado por uma rede de túneis secretos que se estendem por todo o mundo. O relato de Ossendowski capturou a imaginação do Ocidente, fundindo o folclore asiático com a fantasia europeia. Ele descreveu um povo de sábios que guardavam conhecimentos secretos e podiam influenciar eventos na superfície, esperando o momento certo para emergir e guiar a humanidade para uma nova era. A teoria da Terra Oca, embora cientificamente refutada, tornou-se o fundamento científico para Agartha. Proponentes como John Cleves Sims Jr., no século XIX, argumentavam que o planeta era composto por esferas concêntricas com aberturas nos polos. Essas aberturas permitiriam o acesso a um sol interior que iluminaria e aqueceria o mundo interno, tornando-o habitável. Essa ideia foi romanticamente explorada por Júlio Verne em Viagem ao Centro da Terra, embora sua versão fosse mais fantástica do que a lenda original de Agartha. A conexão com a cultura tibetana e budista é particularmente forte. Acredita-se que a capital de Agartha, Shambhala, é um reino puro onde apenas os corações mais elevados podem residir. No budismo Kalachakra, Shambhala é um lugar real, mas espiritual, que se manifestará no futuro para combater as forças das trevas. Essa visão foi distorcida e amalgamada com a noção ocidental de um mundo físico subterrâneo, criando uma narrativa poderosa e duradoura. O período nazista adicionou uma camada sombria ao mistério. A Sociedade Thule e a SS de Himmler estavam obcecadas com o ocultismo e a origem ariana. Eles organizaram expedições ao Tibete e à América do Sul em busca de entradas para Agartha, acreditando que seus habitantes poderiam ser os antepassados da raça mestra ariana ou que detinham tecnologia superior. Esta busca, lunática por poder sobrenatural, manchou permanentemente a lenda, associando-a a uma das ideologias mais terríveis da história. Apesar da falta total de evidências físicas, a lenda persiste no imaginário popular. Teóricos da conspiração argumentam que os polos são vigiados por governos que escondem a verdadeira natureza da Terra. Avistamentos de OVNIs são às vezes atribuídos a naves que emergem das entradas polares, sugerindo que Agartha poderia ser uma base extraterrestre. A suposta fenda de Marie Byrd, na Antártida, é frequentemente citada como uma possível entrada, embora seja apenas uma formação geológica natural. A ciência moderna tornou a existência literal de Agartha impossível. Sismologia, estudos de gravidade e perfurações profundas confirmaram que a Terra é uma esfera majoritariamente sólida composta de crosta, manto e núcleo. As temperaturas e pressões a poucos quilômetros de profundidade são insustentáveis para qualquer forma de vida complexa. Um sol interior é fisicamente impossível, e as aberturas polares são apenas mitos criados a partir de relatos confusos de exploradores do século XIX.
No entanto, o poder de Agartha não reside em sua veracidade física, mas em seu significado simbólico. Ela representa o desejo humano por um refúgio perfeito, longe dos problemas da superfície, guerra, poluição, desigualdade. É um espelho de nossa própria busca por um paraíso perdido, uma idade de ouro que talvez nunca tenha existido, mas que continuamos a ansiar. A lenda também fala de um conhecimento esotérico perdido, uma sabedoria antiga que poderia resolver todos os nossos problemas se apenas pudéssemos encontrá-la. Esta busca por uma solução fácil e externa para nossas crises internas é um tema profundamente humano. Exploradores modernos, equipados com tecnologia de ponta, continuam a procurar por entradas. Eles se aventuram em cavernas inexploradas no Himalaia ou tentam localizar túneis secretos na América do Sul. Suas jornadas são mais sobre a busca interior do que sobre a descoberta geográfica. Eles documentam suas aventuras em livros e documentários, alimentando o mito e a economia do mistério, mesmo quando não encontram nada mais concreto do que rocha sólida. O mito de Agartha foi apropriado e remodelado pela cultura pop. Ele aparece em romances como The Hollow Earth, de Rudy Rucker, nos quadrinhos de Tintin no Tibete, e em filmes B de ficção científica. Cada adaptação acrescenta novas camadas ao mito, tornando-o mais resiliente e adaptável às anxieties de cada geração. A conexão com a ecologia é uma adição recente. Em algumas narrativas, Agartha é retratada como um ecossistema perfeito, onde os habitantes vivem em harmonia com a natureza, usando energia livre e tecnologia limpa. Eles são os guardiões da Terra, esperando que a humanidade da superfície amadureça antes de compartilhar seus segredos. Esta versão verde do mito reflete nossas preocupações ambientais contemporâneas. A busca por Agartha é, em última análise, uma jornada espiritual. Ela representa a descida ao subconsciente, a busca pela iluminação interior e pela conexão com uma realidade mais elevada. Shambhala não é um lugar no mapa, mas um estado de consciência. Os túneis são os caminhos sinuosos da meditação e do autoconhecimento. O sol interior é a luz da sabedoria que brilha dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta. Esta interpretação é a mais poderosa e duradoura, pois não pode ser desprovada pela ciência. Ela transforma a lenda de uma quimera geográfica em uma metáfora universal para o potencial humano. O enigma de Agartha permanece não porque escondemos mapas ou fechamos entradas, mas porque ele responde a uma necessidade profunda de mistério e significado. Em um mundo totalmente mapeado e explicado pelo Google Earth, a ideia de que ainda existem fronteiras inexploradas, reinos secretos esperando para ser descobertos, é profundamente confortadora. Ela nos lembra que a era da exploração não terminou. Ela apenas se internalizou. O mundo subterrâneo não está sob nossos pés, mas dentro de nossas mentes. E talvez a verdadeira entrada para Agartha não seja encontrada em uma caverna remota, mas no momento em que fechamos os olhos e começamos a explorar as profundezas de nossa própria alma, em busca da centelha divina que todos carregamos dentro de nós. O enigma de Agartha permanece não porque escondemos mapas ou fechamos entradas, mas porque ele responde a uma necessidade profunda de mistério e significado. Em um mundo totalmente mapeado e explicado pelo Google Earth, a ideia de que ainda existem fronteiras inexploradas, reinos secretos esperando para ser descobertos, é profundamente confortadora. Ela nos lembra que a era da exploração não terminou, ela apenas se internalizou. O mundo subterrâneo não está sob nossos pés, mas dentro de nossas mentes. E talvez a verdadeira entrada para Agartha não seja encontrada em uma caverna remota, mas no momento em que fechamos os olhos e começamos a explorar as profundezas de nossa própria alma, em busca da centelha divina que todos carregamos dentro de nós.
Foi essa a lição final do velho lama que encontrei em um mosteiro escondido nos vales do Himalaia. Enquanto eu, como tantos outros, mostrava mapas desgastados e relatos de exploradores, ele sorriu, seus olhos marcados pelo tempo fitando algo muito além das montanhas de gelo. Você busca uma porta de pedra e um caminho de terra, disse ele, sua voz um sussurro sereno. Mas a única passagem para Shambhala é feita de silêncio e intenção pura. Ele me contou então de um rei sacerdote de Agartha que, diz a lenda, ascendeu à superfície há muitas eras, não por túneis, mas por uma expansão de consciência. Ele caminhou entre os homens como um mendigo, observando a guerra, a ganância e o sofrimento. Percebeu que não era tecnologia ou um refúgio geográfico que a humanidade precisava, mas uma revolução do espírito. Antes de retornar à sua fonte, ele plantou uma semente. Não uma semente de árvore, mas uma semente de ideia, um arquétipo de um mundo perfeito que ecoaria através dos séculos nos mitos, nas religiões e na arte. Essa semente é o próprio conceito de Agartha. Ela não existe para ser encontrada, mas para nos fazer procurar. A jornada externa, com suas pistas falsas e becos sem saída, é um rito de passagem que força o buscador a se voltar para dentro. Os mapas que não levam a lugar nenhum são, na verdade, mapas da psique humana. Os túneis secretos são os caminhos neuronais de nossa própria mente, onde memórias, traumas e potencialidades estão enterrados. O sol interior não é uma estrela física, mas o núcleo incandescente de nossa própria consciência, que ilumina verdades quando temos a coragem de descer até ele. Aquelas expedições nazistas, em sua busca profana por poder, estavam ironicamente mais próximas da verdade do que imaginavam, ainda que por motivos totalmente equivocados. Eles buscavam a manifestação externa de uma superioridade interna. Falharam porque buscaram dominar o mundo e não a si mesmos. Hoje, a nova geração de caçadores de Agartha não carrega bússolas e paz. Eles carregam mantras, diários de meditação e uma vontade feroz de enfrentar suas próprias sombras. Eles entendem que a emergência dos sábios de Agartha não será uma marcha de seres de capas brancas saindo de uma caverna, mas um despertar coletivo. Será o momento em que um número crítico de humanos atingir aquela vibração de compaixão e lucidez, o verdadeiro solo sagrado de Shambhala. A Terra Oca é, portanto, uma metáfora perfeita. Nossa consciência superficial, agitada pelo barulho do mundo, é a crosta. Abaixo dela está o manto vasto e desconhecido do subconsciente, com suas pressões e calor emocional. E no centro, inatingível por meios convencionais, mas irradiando uma energia que sustenta tudo, está o núcleo do Self, nosso espírito indiviso e eterno, a verdadeira Agartha. A busca terminou para mim, não porque desisti, mas porque finalmente entendi o que estava procurando. Agartha não é um lugar para onde se vai, é um lugar de onde se emana. A luz e a sabedoria antiga não estão guardadas em um salão de cristal, mas adormecidas no coração de cada pessoa, esperando pelo comando silencioso de que é hora de brilhar. A última entrada foi selada não por rocha, mas por esquecimento. E a única chave é lembrar quem nós realmente somos.